fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres de carneiros adiante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se prolongadamente a buzina de carneiro, ouvindo voz o seu sonido, todo o povo gritará com grande brado. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente. Então Josué, filho de Nun, chamou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. E os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguida após a arca, andando e tocando as buzinas, iam os sacerdotes. Porém, ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez, e entraram no arraial, e ali passaram a noite. Depois Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. E os 7 sacerdotes que levavam as 7 buzinas de chifres de carneiro adiante da arca do Senhor iam andando e tocavam as buzinas, e os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. E os sacerdotes iam andando e tocando as buzinas. Assim rodearam outra vez a cidade no 2º dia, e voltaram para o arraial. E assim fizeram 6 dias. E sucedeu que, ao 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes pela 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém a cidade será anátema, maldita ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, e ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema, tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel, e o perturbeis. Porém toda a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande brado, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade. E tudo quanto havia da cidade destruíram totalmente ao fio da espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, até ao boi e gado miúdo e aos jumento. Glórias a Deus. Vamos repetir o versículo 20? Todos nós? 1, 2, 3. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande brado, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada um em frente a si, e tomaram a cidade. Glórias a Jesus. Tomai o assento, meus irmãos. O nosso Deus é um Deus estratégico, um Deus sábio, conhecedor das áreas frágeis do nosso inimigo. O inimigo tem também as suas áreas frágeis. Por mais que seja ele perspicaz, por mais que seja ele sagaz, mas ele tem as suas fragilidades. O diabo
não é perfeito, ele é um anjo decaído, amém? Ele já está derrotado na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus de Nazaré. O nosso Deus usa estratégias, e hoje eu quero pensar em atos proféticos com a igreja, porque atos proféticos são estratégias de Deus em uma ação para promover milagres. Vou repetir para você entender: atos proféticos é uma estratégia de Deus em uma ação para promover milagres. Quantos precisam de milagres? Há milagres que acontecem e são gerados pela sabedoria que Deus nos concede, pela perseverança que Deus nos ordena a ter diante daquilo que nós necessitamos conquistar. Nós estamos diante de um texto que é um texto histórico, profético, e um texto que gera um dos maiores milagres do Velho Testamento, de conquista territorial. Nós estamos falando de um ato profético de conquista territorial, onde Deus ordena a Josué que faça um ato profético, e ato profético é doideira, que nem todo mundo vai compreender. Não pense vocês que esses 15 mil, essas 15 mil, ou quase muito mais do que isso, né, mas vamos botar 15 mil pessoas, todas elas estavam em concordância, acreditando piamente com Josué. Porém, Josué estava debaixo de uma ordem. Então, ato profético se inicia por uma ordem divina. Levante a tua mão e diga: eu creio em nome de Jesus. O ato profético se inicia por uma ordem divina, dada especificamente a alguém, ou a algumas pessoas, ou a um povo. Nesse caso, Deus deu a visão e a ordem a Josué para promover um ato profético, algo que é sobrenatural em ações discordantes à lógica humana, porque ninguém derruba um muro de mais de 30 metros com grito. Você concorda comigo? Diga glórias a Deus. No mínimo tinha que se usar o que? Dinamite para explodir esse muro. No mínimo teria que se usar o que? Dinamite. Mas quando Deus quer fazer, o poder desce dos céus e explode todo o território de Satanás para lhe fazer perseverar e te fazer conquistador naquilo que é propósito de Deus para a sua vida. Então, ato profético é loucura para a visão humana, para a lógica humana, mas é sabedoria para os que Deus crê, para que naqueles que Deus obedece, a Deus obedece. Então, nós estamos vendo aqui já 3 princípios para entendermos o que é um ato profético. Primeiro, o ato profético é sobrenatural. Segundo, é ordem de Deus. E terceiro, sai do natural, da lógica natural, porque é um absurdo. Se Deus disser a você: ande descalço por alguns dias, porque eu vou te abençoar. Já fizemos isso. Isso é um ato profético, amém ou não amém? Muitas pessoas não vão entender, muitas pessoas não vão compreender. Algumas vão chamar você de quê? De maluca, de louca. Quantos já passaram por essas experiências das pessoas te olharem e falar: está ficando louca? Está ficando maluca? Aquela igreja está deixando você louca? Ato profético é uma chave, diga comigo: ato profético é uma chave para abrir as portas dos céus e trazer milagres em nosso favor. Esta chave que Deus coloca em nossas mãos, ela tem o poder de abrir a porta do sobrenatural, para transformar o que é natural. Então, atos proféticos é uma chave que abre o mundo espiritual em nosso favor,
para contrariar o natural. Completando, ato profético é ilógico, ou seja, sai da lógica. Todo ato profético vai sair da visão padronizada, sai do padrão. Não é aquela oração que nós fazemos comumente, constantemente, continuamente, vai sair do padrão. E tudo que sai do padrão é muito mais observado, amém ou não amém? E também criticado, mas dá um toquinho no ombro do teu irmão e diz, você não está louco não, é Deus na tua vida. Amém ou não amém? A única roupa branca que vai vir é aquela que vai descer do céu, a camisa forte de Jeová que vai ser vestida em você. Deus é especialista em usar a sua igreja para atos proféticos. E eu quero também aqui, só para concluir essa definição, os atos proféticos não ficaram, não se deteram, não pararam, não findaram no passado, eles continuam, porque Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Eu posso glorificá-lo, adorá-lo e exaltá-lo. Então, isto foi para o passado? Não. Nós vamos ver que os atos proféticos perseguem o povo de Deus por toda a sua história. Nós estamos em Josué. Moisés também foi usado para a realização de um ato profético, em que Deus dá a ele a ordem de colocar, de bater, de colocar, de tocar nas águas com um bordão. Isso é um ato profético. Moisés vai a Deus e Deus diz, volte lá e toque nas águas com um bordão. E ele tocou nas águas e o mar se abriu. Pense, você como líder daquele povo, chegando para o povo dizendo assim, olha, a 1 quilômetro está Faraó, a 50 metros está o mar. Deus disse que se eu tocar com a vara no mar, o mar vai se abrir e nós vamos receber livramento. Todo mundo ia olhar para você, aplaudir você. Ia ter gente que ia te olhar com cara de paisagem e falar assim, está ficando louco. Mas os que acreditam no Senhor, os que confiam no Senhor, são como o monte de Sião, que não se abalam pela incredulidade dos outros, que não se abalam pelo questionamento dos outros. Deus falou contigo, isto basta. Obedeça, que Deus vai honrar o que Ele falou, gerou na tua vida, em nome de Jesus. Moisés então chega, toca no mar, e o mar se abre, por um ato profético. Então, ato profético exige fé e obediência pela vida ou por aquele que vai ter que ser usado por Deus. Não importa o que os outros pensem, depois todo mundo vai acreditar que Deus falou contigo, amém ou não amém? Até quem não acreditou vai acreditar que Deus falou contigo. Se Deus mandar você vir aqui e dar 7 voltas nesse altar, muita gente não vai entender. Mas depois do resultado, todos vão aplaudir ao Senhor pela glória e honra do nome do Senhor, pela tua coragem, pela tua ousadia. Então, atos proféticos acompanham a história do povo de Deus. E não são relatos só para o Velho Testamento, registrados só no Velho Testamento. São atos que aconteceram também e foram registrados no Novo Testamento, amém ou não amém? E nós vamos chegar lá. Os profetas de Deus também realizaram atos proféticos. A Bíblia diz que Jeremias andou com um jugo sobre os seus ombros, e esse jugo representava o quê? Representava os 70 anos de cativeiro da Babilônia, o peso que viria sobre Israel, que estava sobre Israel. E Neemias andou com aquele jugo, e o jugo só foi quebrado quando a libertação estava para chegar. Há atos proféticos que vão representar um povo. Pense Deus se levantando dentro da igreja e dizendo, eu quero que você seja usado para o livramento do meu povo. Eu quero que você ande 7 semanas com a roupa pelo avesso. Você andaria?
Eu quero que você raspe a cabeça. Para homem isso é até mais fácil, mas para mulher. O Senhor chegando a nossa amada Eva aqui, e falando assim: eis que tu será usada para que eu abra uma porta muito grande para a minha igreja. Raspe a sua cabeça, e durante 1 ano tu andarás com a cabeça raspada. Você acha que ela vai aceitar isso? Com facilidade? Ela vai para o monte orar, ela vai buscar o Senhor, ela vai falar: isso não é Deus de forma alguma. Amém ou não amém? Porque atos proféticos quebram a lógica, sai do raciocínio humano. A gente lendo as coisas é muito fácil. Agora, se colocando na posição dessas pessoas, pense em Josué dizendo para o povo: olha, vocês estão vendo aquela muralha lá, de mais de 20 metros de altura? As casas eram construídas em cima das muralhas. Era uma muralha que vocês vão gritar, e a muralha vai cair. Ah, Josué, tu está ficando louco. Nem trator derruba aquilo ali. Mas Deus gosta dos doidinhos, né, pastor Assis? E é bom a gente falar sobre isso, porque a igreja, a Catedral Bíblica da Fé, já foi mais doida. Hoje o povo está assim meio engessado, hoje o povo está meio amedrontado, hoje o povo está meio esquecido, mas Deus está levantando os doidinhos de Jeová nessa igreja. Viu, Nádia? Deus está levantando as doidinhas de Jeová nessa igreja. A gente vê um profeta em que alguém chega para ele e diz assim: Senhor, o machado afundou. E o machado não era meu, era emprestado. Aí o profeta chega perto do rio. No mínimo eu e você vai assim: vamos mergulhar para procurar o machado. Contrata um mergulhador, alguém que saiba mergulhar. Ei, tem alguém aí que saiba mergulhar, que consegue ir lá no mais fundo do rio buscar e ver se acha um machado? Não, ele pegou o quê? Um gancho de graveto e tocou na água. E o machado flutuou. Glória a Jesus. Vai fazer isso no meio do povo aí fora. Vai ter gente se reunindo não para aplaudir, mas para rir de você, zombar de você. Então Deus está nos preparando nesta manhã, porque com certeza a partir de hoje coisas loucas vão começar a acontecer na sua casa, na sua vida, e Deus vai começar a falar com você na questão, cuidado, mas Deus falando, não vai deixar a sua mente, o seu inconsciente criar cenários psicológicos, porque você tem que saber o que é emocional, o que é espiritual, porque tem gente que fica louco com essas coisas também, isso é de verdade. Tem gente que fica, entendeu? Meio abobado com essas coisas. Então você tem que saber o que é espiritual e o que é emocional. Nós estamos falando de coisas espirituais, não de desequilíbrio, distúrbios emocionais. Tem gente que fica desequilibrado, porque Deus traz, mas a pessoa não consegue controlar. A Bíblia diz que o espírito está sujeito ao profeta. Amém ou não amém? Então você tem que ter sabedoria, você tem que ter equilíbrio, para não deixar as coisas espirituais te enlouquecer literalmente. Porque tem pessoas que ficam loucas literalmente porque não sabem lidar com as coisas espirituais. Eu conheci uma moça que ela passou por isso. Entende? Passou por isso. Então nós temos que ter cuidado. Cuidado, porque Deus, Ele é Deus de sabedoria. E Ele coloca o graveto e o machado flutua. O profeta, o povo está com sede, não tem água potável, a água está saloba, o povo precisa se hidratar, e o que ele faz? Alguém tem sal aí? Alguém tem sal? Pensa você chegando aqui na igreja e alguém vai lá no bebedouro e a água não está potável, e eu grito assim: alguém tem sal aí para eu jogar aqui no bebedouro para a água?
monte de gente vai rir de mim. Pode vir beber água, pode vir beber água. E todo mundo dizia, eu nunca bebi água tão boa quanto esta. Isso é um ato profético, é um ato de estratégia. É uma ação que sai da lógica para gerar um milagre. E você precisa ter muita certeza e muita fé que é Deus que está fazendo, que Deus está falando. Amém? Glórias a Jesus por isso. Então, estenda a sua mão, diga comigo, em nome de Jesus, diga, atos proféticos, mover de Deus para a vida da igreja, quebrando a lógica para a realização de milagres. Dê um aplauso ao Senhor e glorifique o nome do Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia. Aleluias. O Senhor já deu ordens, a apóstolo já andou descalço por muito tempo. O pior não vamos usar esse termo, né? Mas o mais difícil não é ela andando descalça, é você andando do lado dela e ela descalça. Você como esposa, as pessoas olhando para ela e rindo de você. E você entendendo que aquilo ali é espiritual. O Senhor mandou andar de roupão. E as pessoas andando, calor desse, andando de roupão, essa mulher é doida, é louca. E mais doido é o marido dela que ainda está com ela. Não é assim que as pessoas pensam? Não é? Vai lá para aquela igreja em que o pastor é doido, a pastora é doida. Não vai não. Mas quantos milagres foram gerados por causa das nossas doideiras? Das nossas loucuras? Atos proféticos geram milagres e nos fazem, isso é muito forte, ter autoridade para mudar o ciclo natural das coisas. Atos proféticos geram milagres e nos fazem ter autoridade para mudar o ciclo natural das coisas. Deus pega as coisas pequenas do ato, em um ato profético, Deus pega as coisas naturais, as coisas normais. Não espere um ato profético com coisas, as ferramentas que geram um ato profético são ferramentas naturais. Todos os atos proféticos que você vai encontrar na Bíblia são gerados por ferramentas, por elementos naturais, do Velho ao Novo Testamento. De Moisés ou de Jacó, de Moisés até Paulo, você vai encontrar Deus movendo o sobrenatural por elementos naturais. Vou esperar Deus mandar um raio da minha mão para eu fazer um ato profético. Isso nunca vai acontecer. Se acontecer, você vai perder a mão. E Deus não quer que você perca a mão. Então, os atos proféticos são realizados através de elementos naturais. Todos esses que eu citei, Deus usou vara, e vara é um elemento natural, comum, em qualquer lugar, praticamente dizendo, principalmente naquela área, geograficamente falando, de montanhas, de floresta, de vegetação, se encontrava com facilidade um galho. Sal era encontrado com facilidade. No Novo Testamento nós vamos encontrar alguns atos proféticos. A Bíblia diz que Jesus foi convidado para um casamento. O primeiro milagre de Jesus foi realizado em um casamento. João nos ensina, registra esse fato, em que Jesus fora convidado, em que os discípulos foram convidados e que Maria fora convidada. Certamente eram amigos da família. E o vinho acaba. E quando o vinho acabava a festa, porque era costume. O vinho era o elemento essencial para a alegria da festa. E Maria vai a Jesus e diz o quê? O vinho
Acabou, Jesus disse, o que eu tenho contigo, mulher? Ou seja, aqui não é o teu filho mais, aqui é Deus. E o que Jesus usa? O que Jesus usa? Ele usa água. Ele pega 16 litros d'água e ele enche cada uma daquelas talhas com 16 litros d'água. E o que acontece? O melhor vinho da festa é gerado para a glória e honra do nome de Deus. Você pode dar glórias a Deus? Pode aplaudir ao Senhor, pode aplaudir. Aleluias! Obrigado, Jesus. Glória a Deus. A festa não vai acabar na sua vida. Se faltar, Deus vai te usar ou usar alguém para trazer o melhor ainda. O melhor da festa ainda vai começar. Deus usa água. Jesus usa água. A água é um elemento natural. Então Deus usa os atos proféticos. Deus gera os atos proféticos usando elementos naturais. Uma vez nós estávamos aqui, inclusive em um culto de ato profético, e o pastor perguntou, o senhor tem água aí? Tem. Tem garrafas? Tem. Pode encher algumas garrafas? Pode. Eu falei, o que esse homem vai fazer, Jesus? Lembra-se disso? E enchermos as garrafas e começamos a jogar água no povo. Eu falei, meu Deus, e a gente está começando um negócio dele, fica meio assim assustado, né? Mas acaba entrando também, né? Vamos embora, se o homem é de Deus, vamos também como de Deus. E daqui a pouco o povo começa a ser arrebatado, o povo começa a ser batizado com o Espírito Santo, daqui a pouco o povo começa a ser cheio do Espírito Santo de Deus. Deus gosta dessas coisas. Deus gosta de mexer com a nossa fé, de nos tirar do raciocínio lógico. Nós vamos ver Jesus curando. Curando o quê? Curando quem? Curando um cego. Tirando uma cegueira. E Jesus faz algo que eticamente não é muito bonito. E que se eu fosse fazer com você, você não ia aceitar. Jesus cospe, pega o cuspe dele, mistura com a terra, e a terra não era uma terra limpa, gato já tinha passado ali, cachorro já tinha passado ali, urubu já tinha passado ali. E ele vai nos olhos do cego, e ele unge com um cuspe. Será que nesta manhã vai ter unção do cuspe aqui? Pensa você recebendo a unção do cuspe do pastor Assis. Misericórdia. Ele fez aniversário, então o cuspe está novo. Nenhum de nós ia aceitar isso, amém ou não amém? A não ser que Deus fale assim, não deixa que sou eu. Jesus faz isso. Ele pega e unge os olhos e ainda fala assim, o cego, bom, vou ver agora, não, vai lá no tanque e se lave. Vai lá no tanque e se lave. Isso é um ato profético. E quando o cego chega ao tanque e se lava, ele vê. Mas se sou eu e você, a gente vai, ai, coisa nojenta. E mesmo assim ainda tem que andar sem enxergar até determinado ponto. Que Jesus é esse que não faz um milagre? Me suja e não faz um milagre, ele me manda lavar, porque ele mesmo não lavou o que ele sujou. O nosso espírito crítico que está diariamente se assentando ao nosso lado, numa poltrona desta, julgando, porque a gente julga, o nosso cérebro julga, a nossa alma julga constantemente o que a gente vê, o que a gente ouve. A gente senta aí para ouvir um pregador, a gente vai a algum lugar para ouvir alguém, o nosso senso crítico é despertado constantemente, de uma forma acelerada, que a gente tem que estar repreendido. Não, eu creio, está repreendido, eu creio, eu acredito sim, eu creio. De vez em quando a gente tem que estar pastoreando a gente sentado aí, não é verdade? Porque a gente vê coisas que a gente parece aquele recém-formado que vai assistir a palestra de alguém e começa a julgar.
É tipo um seminarista que vai ouvir uma pregação e já está tão latente, já tão assim, é mecânico, que ele começa a ouvir e já começa. Saiu da retórica, já não está usando mais a impostação de voz, e não usou a hermenêutica. Até o seminarista entender, compreender, que ele precisa dominar esse senso crítico, ele vai mais estar no culto para corrigir do que para receber. E tem gente que sai até da igreja. Eu vou sair daqui porque daqui esse lugar não tem mais nada para mim não. Ninguém aqui pode me ensinar mais nada. É o senso crítico. Então nós temos que ter muito cuidado, porque nas ações de milagres, o nosso velho homem vai fazer o nosso senso crítico, muitas das vezes, se tornar uma barreira entre nós e o agir de Deus. Mas quem crê verá a glória de Deus. Eu vou falar de novo: quem crê verá a glória de Deus. Então, cuidado com o seu senso crítico, porque ele pode estar interferindo nas ações milagres. Entenda, milagre, vida espiritual. Vida espiritual, ela vai confrontar o que é natural. Vai nos tirar do nosso quadradinho. E o diabo aproveita esse senso crítico, o diabo aproveita essa ação incrédula e impede, muitas das vezes, que recebamos o que Deus tem para nós no culto, o que Deus tem para nós naquele momento. Então se liga na terra e se liga no céu, porque os céus estão abertos sobre nós. Ou você pensa que Jesus fez aquilo e os críticos não estavam ali dizendo: que coisa porca, que imundice, que sujeira, que falta de educação, que falta de ética, que falta de respeito, cuspir e pegar o lodo e passar no olho do cego, isso é abuso. Quem quer ser espiritual, tem que romper as fronteiras do natural. Se você quer ser espiritual, você tem que romper, você tem que sair do padrão, do molde, da forma. Não pense que foi fácil para mim, foi muito difícil. E ainda continua de vez em quando. Não pense que de vez em quando, será que isso é Deus mesmo? Senhor, tu está aí, Senhor? Isso não é errado, não, porque a Bíblia diz que nós temos que examinar os espíritos. Porém, a gente não pode deixar o senso crítico roubar a ação dos milagres de Deus em nossas vidas. A Bíblia diz, já estou caminhando para encerrar esta palavra, a Bíblia diz que os lenços de Paulo eram usados para quê? Para curar. Receba um lenço aí. E os lenços eram usados para curar. Deixasse até o suor era usado para curar. Possivelmente, se nós formos entender, a Bíblia não diz esclarecidamente, mas penso eu que esses lenços não eram lenços novos, que vinham num papelzinho, ou num saco plástico, ou formatado por alguma embalagem. Eram lenços que já tinham sido usados. A gente não consegue emprestar a alguém um lenço usado. Eu não consigo. Eu já emprestei lenço a pastor aqui, que eu vi que ele estava pregando, suando, mas eu sabia que o meu lenço estava limpo. E outros até levaram o lenço. Fiquei sem um lenço, nunca mais devolveram. Tenha misericórdia dele, Senhor. Foi presente, não querendo, mas foi. Então, vejam vocês, os lenços eram usados, tinham suor, tinha bactéria.
Você ia pegar o lenço de alguém e ia usar sabendo que ele tinha sido usado? Não ia. Então a unção que estava sobre aquele lenço do homem de Deus, dos homens de Deus, geravam cura para aquele povo. E o povo começou a acreditar. Por quê? Porque, entenda isso, o milagre, ele é gerado por duas ações de fé, do agente e do recipiente. O agente é aquele que Deus está usando para gerar o milagre. O recebedor, o recipiente, é aquele que vai receber o milagre. Então, eu que serei usado, você tem que crer. Deus vai te falar assim: hoje, minha serva, meu servo, quando você chegar naquela igreja, eu quero que você dê 7 voltas, porque eu vou te usar para um milagre. E quando você parar em frente ao apóstolo, diga para ele: assim te diz o Senhor. Então, o milagre, ele precisa de um agente, um recebedor. E nem sempre você vai crer totalmente. Deus é o Senhor mesmo. Você vai chegar, né? Senhor, se é o Senhor comigo, eu quero que o Senhor me dê um sinal. A gente sempre pede um sinal de confirmação. Amém ou não amém? Porque a gente não quer passar vergonha. A gente não quer, na linguagem do jovem, pagar mico. A gente não quer o quê? Ser envergonhado. O Senhor falando para o Ronaldo, meu amado Ronaldo, o Senhor falando: eis que quando tu chegares na igreja, tu vai pular da porta até o altar. Pensa o Ronaldo vindo pulando da porta até o altar. Hein, Ronaldo? Não entendi. Só que pense. Então, diga comigo: atos proféticos destrói o sistema natural para gerar um sistema sobrenatural. Pense em você, Deus falando assim: vá para a rua, estenda as mãos sobre aquela casa. Você não conhece ninguém, e quando você chega na casa, a família está um sol, a família está pegando uma sombra embaixo na frente da casa. Aí Deus fala para você: chega em frente, não fala com ninguém. Estende a mão e diga: abençoada esta família. Aí vai todo mundo ficar te olhando assim. Ou algumas assim. Nem sempre o resultado de um ato profético, que é a ação de gerar um milagre, vai depender do recebedor. Ele vai depender muito mais do agente. Apóstolo, então eu não estou entendendo. Não precisa ter fé? A fé, na vida de alguns, não nasce antes do milagre. Ela é gerada juntamente com o milagre. Nem todo mundo que a gente ora aqui acredita no que a gente está falando. Só vai acreditar depois que recebe o milagre. Nem todo mundo que Deus nos usa vai acreditar. Tem gente que só começa a acreditar quando começam a ver as evidências. Vocês se lembram quantas vezes o Senhor falava e o Senhor tinha que dar uma evidência? Ó, eis que estou te vendo assim, 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 numa moto, tal. Cadê a chave da moto? A pessoa puxava a chave da moto. Eis que isso, ó, tal lugar. Nós somos seres humanos, naturais, então nós precisamos ter alguma coisa palpável para nos apegarmos verdadeiramente, para começarmos a crer, e Deus sabe disso. Então tem pessoas que você vai ser usado assim, a gente está louco, aquele crente falou, e não é que está acontecendo. Aí a pessoa começa a gerar uma fé pela experiência do milagre que está sendo gerado. Amém? Você está entendendo? Quem está entendendo, diga glórias a Deus. Então, nem todo mundo vai crer instantaneamente no que Deus está falando através da sua boca. Vai ter gente que vai duvidar. Vai ter gente, não, eu vou para um monte fazer prova para ver se Deus falou comigo. Isso é normal na vida da maior parte da gente. E principalmente quando você nunca viu Deus usar aquela pessoa. Porque a gente só acredita que é Deus, a gente
quando a pessoa é muito usada. Amém ou não amém? Você procura alguém para orar por você, que você acredita que Deus usa essa pessoa. Amém ou não amém? Agora, se Deus pegar alguém que nunca usou, e que não tem nem muito compromisso com a igreja, com culto, irmão, vem cá. Assim te disse, isso não é Deus não. Esse irmão não vem, não está no culto, não está na escola bíblica. Esse irmão, mas eu pergunto, a jumenta ia para a escola bíblica? Ela subia a monte? Ela fazia jejum? Deus usa quem quer usar. Não é a lógica, mas Deus usa quem quer usar. Deus pode usar um bêbado para converter alguém? Já fatos aconteceram assim. Deus pode usar um ímpio. Deus pode usar o diabo se quiser. Você está entendendo? Diga glórias a Deus. Muitos são os atos proféticos. Um dos mais lindos que eu acho é quando, uma vez por ano, o anjo descia e ele movia as águas. Pense, irmãos, antes de Jesus chegar, aquilo era muito mais difícil. Primeiro, porque você tinha que ficar atento. Segundo, você tinha que manter a fé para esperar o mover das águas acontecer. E tem gente que está muito impaciente com Deus, não consegue esperar mais. Eu não lembro, mas parece que eram 38 anos ou 18 anos que aquele homem estava esperando. 38 anos esperando o milagre. 38 anos ele via alguém entrando na frente dele. 38 anos ele viu um fenômeno. Vamos usar essa linguagem técnica, científica. Ele viu um fenômeno. E o fenômeno movia as águas. E alguém que entrasse primeiro era curado. 38 anos. Ele conservou a fé dele por 38 ou talvez 35 anos. Não sabemos o tempo. Nós sabemos que quando Jesus chegou, ele estava ficando incrédulo. Que isso, apóstolo? O texto diz: não tem alguém que me leve. Não há esperança para mim. Não há mais como. Aí Jesus disse para ele: está curado. Mas o que me chama a atenção nessa passagem é o antes de Jesus chegar. As pessoas que iam ali acreditando, alguém disputava, alguém brigava, jogava o outro no chão, jogava o outro para o canto e mergulhava. Alguém dava uma de inteligente ou de esperto, já ficava esperando dentro da água. Era uma vez no ano. Tem pessoas que saem da igreja porque elas dizem assim: não estou vendo mais nada acontecer, então vou procurar outro lugar. Deus ficou em silêncio dentro do seu povo por quanto tempo? 400 anos. Deus não falava nada. Deus não manifestava nada. Você não conseguia ficar 4 anos numa igreja, porque a igreja morreu. Graças a Deus não é o nosso caso, porque Deus está sempre falando aqui, amém ou não amém? Usando quem Ele quer usar. Mas tem pessoas que deixam a igreja, que saem da igreja, que param, porque tem gente que é movido, irmãos, e Deus não está nesse negócio. Você não vê Deus fazendo atos proféticos todos os dias. Você não vê, a Bíblia não é recheada de registros de atos proféticos, de ações miraculosas, não. E tem gente que só quer estar na igreja se o céu estiver aberto 24 horas. Não se satisfaz com a palavra, não se satisfaz com a oração, com o ensinamento. Tem gente que quer estar na igreja só para receber milagre. Quer ver um exemplo simples? E a gente faz, porque a gente sabe que Deus age por misericórdia, campanha. O que acontece em dia de campanha na igreja? Toda a igreja enche. Toda a igreja enche. É estratégico. Por que nós pastores, não é isso? Por que os líderes, uma parte, fazem campanhas? Para atrair pessoas. Pessoas vêm, na maior parte vão embora depois que acabam, mas pelo menos
um ou dois se convertem. Se 2 se converterem, já valeu pela campanha. E a gente sabe que a maior parte que vem e até recebe o milagre, não volta. Mas diga para o teu irmão, você tem raízes. Sacode ele aí, diga, vê se ele tem raízes mesmo. Sacode ele, diga, você tem raízes. Você não é movido por milagres, você é movido pelo Espírito Santo de Deus. Você é movido e movida por Jesus. Então acredite. Creia no que você está ouvindo. A Bíblia diz, para nós concluirmos, que até as sombras dos apóstolos curavam. Todos os elementos que nós estamos usando aqui são elementos naturais. Elementos naturais. Nós fizemos uma campanha aqui com um copo d'água. Quem se lembra disso? Pessoas tomaram aquela água e foram curadas. Nós estamos para realizar desde o ano passado. Eu estou esperando o sinal de Deus, a resposta de Deus, porque se você for analisar o texto, e eu quero concluir falando sobre isto, existe um protocolo a ser cumprido, literalmente, para a ação e resposta de Deus num ato profético. Um ato profético não é feito de qualquer forma. Eu quero fazer um ato profético, vamos fazer um ato profético? Vamos, Deus abençoa no ato profético, então vamos fazer. Não é assim. Primeiro, quem marca a ação, quem agenda a ação, quem dá a data, a hora, o programa, a estratégia do ato profético? Deus. Olha o que Deus faz com Josué. Deus chama Josué para um canto, mostra a cidade e diz para ele, olha, Josué, por 6 dias vocês vão cercar a cidade, rodear a cidade. No 7º vocês vão tocar a trombeta e o povo vai gritar. Na 7ª volta, o povo gritando, um brado. O que é brado, igreja? É gritar, ei, oi, receba. É isso? O que é brado? Grita. O que é gritar? Com brado. É gritar o mais alto que você puder. Pense a Catedral Bíblia da Fé, assim, vá para 5 de julho, cerque a igreja e dê um grito de brado. Isso no domingo. Na segunda-feira passa alguém, olha lá a louca que estava lá gritando. Não chega perto não que isso pega. Está todo mundo olhando lá em cima, dizendo, o que eles querem? O rei mandou perguntar, já foram embora? Não, meu senhor, ainda estão lá rodando a cidade. Já é a 5ª volta que eles dão. E não é uma volta como a gente já fez aqui, que em meia hora acaba, não. Porque eram muitas pessoas. Eram quase 2 ou 3 milhões de pessoas rodeando. Então, o que eu estou dizendo para você? Que aquilo ali durou quase um dia. Rodeando a cidade. Aquilo durou quase um dia. Se 5 pessoas rodear aqui, meia hora. 30, 100, 200. Mas eram muitas pessoas. E por mais que a extensão geográfica terminasse, a quantidade de pessoas ainda não chegou. Todos tinham que rodear, todos tinham que passar. Era um protocolo, era uma regra, não podia ser quebrada. Todos tinham que passar. O primeiro chegou, então tem que esperar o último. O primeiro chegou, tem que esperar o último. Acabou? Não, ainda faltam 5.000 pessoas. Amém? Segundo, tem que saber a hora certa que vai gritar. Ninguém pode gritar, ninguém pode falar nada. Josué diz, ficai em silêncio. Você sobe ao monte e fala assim, irmão, sobe ao monte, mas vai ligado no Espírito Santo. A gente olha para trás, tem gente, e aí? Não obedece. Não consegue se segurar, vai conversando.
Se para subir um monte daquele, que a gente pede para 10 minutinhos no máximo para subir um monte. Irmãos, vamos ligados do Espírito. A gente olha para trás, tem gente conversando. Desliga fácil. Agora imagine essa multidão em que ninguém pode falar nada. Ai, irmã, se tivesse lá, você ia conseguir? Todo mundo em silêncio, esperando a hora certa. Diga para o teu irmão, o milagre só chega na hora certa se você obedecer. Tocai a buzina. Cada agente em um ato profético tem que estar preparado para cumprir o seu papel. E tem que obedecer o comando. Tem um comando. A liderança. A liderança vem de Josué. Ah, mas fulano, não tem fulano, ciclano, beltrano, tetrano, quatro, não tem ninguém. Tem uma liderança, tem um comando. Ah, mas fulano falou que é para a gente fazer. Não, existe um comando. Amém ou não amém? É como um serviço militar. Não é o cabo que fala, não é o sargento que fala, é a autoridade máxima. A ordem vem de quem? A ordem veio do major. Então todos vão obedecer a ordem que veio do major. Se não quebra o protocolo, se não sai da regra. E Deus, se existe uma coisa que Deus exige para a realização dos seus feitos, que as suas ordens sejam cumpridas literalmente. Quando se faz uma campanha, você já percebeu? Quando se faz uma campanha, não tem que agradar A, B, C, D. É o que Deus mandou fazer. Se Deus falou comigo que tem que ser assim, 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 tem que ser como Deus falou. Porque se nós deixarmos de cumprir as ordens do Senhor, as coisas não acontecem. As coisas não acontecem. Então existe um protocolo, existe um programa para a realização desse ato profético. 6 vezes, na 7ª todos gritam. Amém? Enquanto não chegar a hora, todos em silêncio, ninguém. Aí, já foram embora? O que eles querem? Invadir a cidade? Não, Senhor, eles só estão rodeando a cidade. Eles falaram alguma coisa? Fizeram alguma exigência? Não fizeram exigência nenhuma, Senhor. Eles estão em silêncio. Espera aí, Senhor, espera aí. Tocou algum som? É a buzina. Senhor, Senhor, estamos caindo. Eles gritaram e as muralhas foram derrubadas. Você pode ficar em pé aplaudindo, glorificando o nome do Senhor?